Você já parou para pensar na verdadeira força por trás das maiores tragédias humanas? Não estamos falando de guerras, desastres ou traumas. Estamos falando do fenômeno mais silencioso, mais invisível e ao mesmo tempo mais devastador de todos: a estupidez social. Aquele elemento que tem o poder de destruir civilizações, de apaziguar consciências e de consolidar regimes opressores sem que ninguém perceba. Parece exagero? Talvez, mas a história tem inúmeras lições que nos mostram exatamente isso. A ignorância coletiva, quando alimentada por medo, manipulação e conformismo, acaba se tornando uma arma mais poderosa do que qualquer arma de destruição em massa. E o mais assustador é que essa arma não precisa nem de força bruta. Ela se mantém viva e propagando-se a cada silêncio cúmplice, a cada dúvida hesitante, a cada narrativa que aceitamos sem questionar. A verdade é que grande parte dos conflitos e das injustiças do mundo nasce de uma raiz comum: a ausência de reflexão. Quando deixamos de pensar criticamente, estamos entregando nosso poder de julgamento para quem manipula a informação. E nesse ponto, fica evidente que a estupidez social não é uma limitação apenas da inteligência individual. Ela é uma falha moral e social, uma espécie de vírus que corrompe a consciência coletiva. Quem não questiona, quem aceita cegamente aquilo que lhe impõem, está acolhendo na sua própria alma uma semente de destruição. Afinal, o que é mais perigoso? Uma pessoa má por intenção ou uma massa de pessoas que, por falta de pensamento crítico, se torna facilmente manipulável? A resposta é óbvia, e esse é o maior problema. Se analisarmos os grandes regimes autoritários da história, veremos um padrão quase que previsível. Eles não precisaram somente de exércitos ou armas. Eles precisaram de cérebros anestesiados, de consciências adormecidas, de uma sociedade disposta a aceitar o absurdo sem alçar a voz. Benito Mussolini, na Itália, por exemplo, usou de propaganda e medo para criar uma cultura de submissão, onde questionar se tornava um ato de traição. O próprio fascismo se alimentou da alienação coletiva, de uma narrativa repetida incessantemente até que se tornasse verdade para muitos. É quando uma sociedade deixa de exercer seu direito ao pensamento livre e passa a venerar a obediência cega que o sistema perverso se fortalece. Não basta controlar as armas, é preciso controlar as mentes. E na ausência de resistência, de questionamento, de um mínimo de dúvida consciente, a massa se transforma na arma mais poderosa do regime. Quem tenta alertar sobre os perigos dessa manipulação encontra resistência não só nos líderes, mas nas próprias massas. É uma resistência silenciosa, quase invisível, que se manifesta na recusa de abraçar o desconforto da dúvida. Quando o indivíduo aceita a narrativa oficial, mesmo diante de evidências contrárias, ele reforça o ciclo de conformismo, tornando-se uma peça da engrenagem que mantém o sistema opressor. E é nesse momento que percebemos que a estupidez não é uma simples ignorância. Ela é uma escolha. Uma escolha que, quando coletiva, cria uma cortina de fumaça que obscurece qualquer possibilidade de mudança real. O que mais assusta é que essa dinâmica não é coisa do passado. Ela está presente nas nossas redes sociais, na mídia, no cotidiano, cada vez mais acelerada, cada vez mais perigosa. As redes criaram uma espécie de ecossistema onde o ódio, o medo e a desinformação se alimentam mutuamente e propagam uma espécie de estupidez social exacerbada. Quem questiona, quem desafia a narrativa dominante, muitas vezes é ridicularizado, silenciado ou cancelado. Essa cultura do cancelamento, impulsionada pelo medo de errar e pelo desejo de pertencimento, é uma arma que reforça o conformismo, criando uma bolha de inércia que só faz crescer. Mas há uma esperança. A resistência a esse ciclo começa na coragem de pensar por conta própria, no ato de questionar aquilo que todos aceitam como certo. Não se trata de desrespeitar ou de desacreditar tudo, mas de construir uma postura de humildade intelectual, de reconhecer que ninguém detém toda a verdade e que o erro faz parte do aprendizado. A verdadeira liberdade reside na autonomia do pensamento,
na disposição de revisitar nossas próprias crenças e ideias, mesmo quando elas nos parecem firmemente estabelecidas. Aí reside a transformação. A liberdade não é um estado natural. Ela é uma conquista diária, conquistada na coragem de perguntar, de duvidar, de buscar além do óbvio. Por que então resistir? Porque o maior perigo da estupidez social não é apenas a sua ação destruidora em si, mas o fato de ela ser uma fonte inesgotável de consentimento para a opressão, para a desigualdade, para a destruição da humanidade que somos capazes de construir. Quando a maioria se abdica da responsabilidade de pensar, de avaliar e de questionar, ela se torna cúmplice silenciosa de um sistema que privilegia a mentira e a manipulação. E nesse ponto, o sistema se ergue não só com o apoio de seus opressores clássicos, mas com a conivência quase involuntária de consciências adormecidas. A resistência, portanto, é uma questão de liberdade. Liberdade de enxergar além do que nos é imposto, de desafiar a narrativa oficial, de buscar a verdade por mais incômoda que ela seja. É essa atitude que pode romper o ciclo perverso da ignorância coletiva e abrir espaço para uma sociedade mais consciente, mais justa, mais humana. Pensar criticamente é uma arma poderosa contra a engrenagem da estupidez social. Uma arma que só se torna eficaz quando cada um de nós escolhe usá-la. Se você chegou até aqui, é porque já começa a entender que esse não é um convite superficial. A nós, enquanto seres humanos, é dada a responsabilidade de não sermos meros espectadores da nossa própria destruição. É na coragem de questionar, de buscar conhecimento além do que nos dizem, que reside a esperança de uma mudança real. Porque no final quem decide qual será o futuro é aquele que pensa, e pensar exige coragem, pois é na dúvida que encontramos as sementes de uma nova consciência, capaz de transformar a própria sociedade. Agora, quero fazer um convite. Se você acredita na força do pensamento livre, na capacidade de mudar o mundo começando por si mesmo, inscreva-se no canal. Aqui, nossa missão é criar uma comunidade de pensadores críticos, de exploradores do conhecimento e de desafiadores das narrativas pré-fabricadas. A sua participação é fundamental nessa jornada de libertação, de resistência contra a estupidez social que nos cerca. A resistência verdadeira não é uma batalha fácil. Ela exige constante vigilância, coragem de desafiar o status quo e uma disposição inabalável para questionar tudo, até mesmo nossas próprias crenças mais arraigadas. E nesse sentido, o maior inimigo dessa luta não é apenas o sistema ou os líderes, mas a nossa própria complacência. Porque, na essência, a maior vitória da estupidez social é a aceitação silenciosa, a compreensão de que não dá para mudar, ou o medo de ser o diferente. Quando esses sentimentos ganham força, o ciclo se fecha. A sociedade se torna uma prisão de ignorância, onde o conhecimento é suprimido e a verdade é manipulada para servir aos interesses do poder. Na história, podemos perceber que regimes opressores não conseguiram se estabelecer ou se perpetuar sem a estratégia de calar vozes dissonantes, de marginalizar ideias contrárias e de transformar o pensamento livre em um risco. A liberdade de questionar, de duvidar, de ir além do que nos é apresentado, é o antídoto mais eficiente contra essa dinâmica. O mundo pode parecer uma prisão, mas a chave de saída está na capacidade de pensar por si mesmo, de olhar para o mundo com olhos críticos e de desafiar até as verdades mais confortáveis. Aquilo que é mantido esquecido, escondido ou distorcido não desaparece. Ele apenas se fortalece na ausência do questionamento. E por isso, na sua jornada, a primeira arma contra a estupidez social é o ato de assumir o papel de um pensador livre. Não se deixe conduzir pelo fluxo das informações superficiais, pelas narrativas prontas que, na maioria das vezes, visam manipular emoções em vez de oferecer verdade. A verdadeira liberdade está na coragem de fazer perguntas que incomodam, que desafiam o consenso, que provocam o medo do isolamento ou da rejeição. Porque o verdadeiro poder de transformar a sociedade
Começa na sua capacidade de pensar de forma independente, coletiva e persistente. Mas o que fazer quando parece que tudo está contra essa luta? A resposta está na construção de uma comunidade de resistência. Um espaço onde o diálogo é valorizado, onde aprender a ouvir se torna tão importante quanto aprender a falar e, principalmente, onde o esforço de refletir e de buscar a verdade é uma prática diária. Não basta consumir informações passivamente. É preciso questionar, duvidar, investigar, desconstruir e, mais ainda, compartilhar esse hábito com outros. Porque a mudança social nunca será fruto de um esforço isolado, mas de uma corrente de consciências despertas e ativas. Aqui entra a importância de ampliar essa rede de resistência. Redes sociais podem ser tanto ferramentas de manipulação quanto de libertação, dependendo do uso que fazemos delas. A chave é desenvolver uma postura seletiva, consciente e autocrítica ao consumir e compartilhar conteúdo. Não aceite qualquer narrativa como verdade absoluta. Questione, corrija, pesquise, discuta. A diversidade de opiniões e a dúvida saudável são os alicerces de uma sociedade que não se entrega à estupidez coletiva. E vale repetir, toda revolução começa com um simples ato: o de pensar por si mesmo. Se você chegou até aqui, é porque compreende que o primeiro passo para romper com essa cadeia de ignorância é individual, mas o efeito é coletivo. Cada decisão sua de questionar, de buscar por que acreditar naquilo que todos aceitam sem refletir, é uma peça fundamental na construção de uma sociedade consciente, livre e responsável. Não caia na armadilha da passividade, porque o ciclo da estupidez social só se fecha quando permitimos que nossas próprias dúvidas sejam caladas, que nossa autonomia de pensar seja substituída pelo conforto do conformismo. O verdadeiro desafio é transformar essa resistência em uma atitude diária. Pensar criticamente não é uma tarefa que dura uma semana, um mês ou um ano. É uma postura de vida. Uma postura que exige dedicação, humildade e coragem para enfrentar as próprias convicções mais profundas, sem medo do desconforto. E ao cultivar essa postura, você se torna uma força de transformação capaz de influenciar todos ao seu redor. Uma semente de esperança para uma sociedade que, apesar de tudo, ainda pode despertar para a sua própria lucidez. Inscreva-se no canal, ative o sininho e venha junto conosco construir uma comunidade de pensadores conscientes, críticos e responsáveis. Aqui, não aceitamos verdades prontas, apenas o compromisso de pesquisar, refletir e lutar contra a cegueira social. Porque o mundo que queremos depende da nossa coragem de pensar além do óbvio, de questionar o que a maioria não ousa tocar, e de nunca permitir que a estupidez social tome conta de nossos corações e nossas ações. Afinal, quem não questiona, aceita ser manipulado. E quem aceita, abre mão de sua própria liberdade.